A gente se sente. A gente se sente diferente. Eu já falei um pouco aqui sobre a formação do escritor. Eu já quero falar sobre o papel do agente literário. Muita gente que está começando a publicar acha que precisa ter um agente literário para entrar nas editoras, para conseguir bons contratos, mas não é muito assim que funciona. Para começar, o que faz o agente literário? Ele negocia os direitos dos livros, ponto. Pode ser negociar para uma editora publicar, para o livro ser publicado no exterior, para adaptar o livro para cinema, para streaming, para séries de TV. Esse é o trabalho do agente literário. E ele ganha uma porcentagem em cima disso, que no Brasil fica em torno de entre 10% e 20%. Dependendo do acordo com o autor, ele pode ganhar em cima de tudo que o autor produz, inclusive livros passados, livros que não foi ele que negociou, ou pode ganhar porcentagem só daquilo que ele negocia. Tem agentes que também colocam os autores em festivais, que pagam cachê, e daí eles ganham uma porcentagem em cima desse cachê. Mas como essas negociações são em cima de porcentagem, em geral não se paga um valor mensal pro agente, ele ganha em cima do que o autor fatura. Por isso é diferente o trabalho de um agente literário e de um empresário ou de um assessor, porque o assessor está tentando colocar o livro na imprensa, né? Está tentando divulgar o livro. E o autor não recebe pela divulgação do livro, né? Ele recebe pela venda ou por outros trabalhos que o livro traz, mas não pela divulgação. Então, para essas pessoas que estão trabalhando na divulgação do livro, aí em geral se paga um valor mensal, mas também são poucos autores que pagam porque as editoras costumam fazer esse trabalho. E o agente é importante ter? Olha, essa é uma pergunta que eu mesmo já me fiz muito. Eu tive agente por quase 20 anos, tive duas das maiores agentes de língua portuguesa. E como eu sempre publiquei regularmente, sempre tive contato com as editoras, eu sempre me perguntava até que ponto a gente ajudava, até que ponto ela estava aí no meio do caminho, meio atravancando o processo. E eu já fiz muito essa pergunta para outros autores, alguns que eram representados pelas mesmas agentes que eu já fui, e todos tinham essa mesma dúvida. Não, será que vale a pena? Será que não atrapalha? Será que ajuda? Será que atrapalha? Porque se você é um autor muito bem relacionado, conhecido, talvez você não precise de agente para fazer esse meio de campo. E se você é um autor iniciante, vai ser difícil você conseguir uma boa agente, e se você conseguir, você pode ficar perdido num catálogo que tem nomes muito maiores do que você. Tem um conflito de interesses aí, porque se você vai para uma agência grande, que tem grandes nomes, grandes autores, por que ela vai te indicar, né? Quando ela chega numa editora, a editora que você quer, talvez ela tenha nomes mais interessantes para fazer o nome dela do que indicar você. Eu sempre tive essa sensação de que as grandes agências priorizam os autores que vendem mais. Mas você não consegue vender mais porque você não é priorizado. É uma lógica meio Tostines. Isso acontece dentro das editoras também. Infelizmente, o meio literário brasileiro é pequeno, as pessoas leem pouco, as tiragens são baixas. Então isso reflete em poucos agentes que tem que ter muitos autores para conseguir manter a agência de pé, para que seja um negócio lucrativo. O que um agente literário com certeza ajuda é na parte burocrática, nos contratos, né? Geralmente essas agências têm uma equipe uma equipe jurídica. E na escrita do livro mesmo, nesse processo de escrever, é raro um agente que lê as primeiras versões do livro, que acompanha o trabalho do autor, que pressiona o autor para entregar o manuscrito. Isso é uma realidade muito norte-americana, ou de história de Stephen King, que a gente não vê isso no Brasil. Então, qual que é a conclusão? Você precisa ter agente, é bom, ajuda. Olha, depende das suas expectativas. Se você já é um autor consagrado, vende horrores, best-seller, talvez seja melhor você formar sua própria equipe, contratar uma assessoria, né? Alguém que trabalha só para você ou mais focado em você. Se você é um autor médio, daí depende, você precisa de apoio nessa parte jurídica. Às vezes é mais bacana você começar a formar um nome como autor, para daí as agências grandes estarem interessadas em você e poderem fazer realmente um trabalho bom para você. E para formar um nome como autor, tem várias maneiras.
eu vou falar um pouco disso aqui nos vídeos. Mas para quem já quiser spoiler sobre muito que eu vou falar aqui, sobre publicar, escrever, né, formar um nome como autor, pode procurar meu curso Caminhos para a Publicação, que é um curso gravado que eu deixei na Astrolábio. Tem muito do conteúdo que eu quero dar aqui no canal, já tá tudo lá. Vocês podem acessar, eu vou deixar o link na descrição. Então eu não tenho uma conclusão definitiva se você deve procurar um agente, se é importante para você. Também não te conheço, depende da tua fase de carreira, que agente você conseguir, quais são as suas metas, o que você pretende com um agente. Como sempre eu apresento aqui a realidade do mercado, do meio literário, para a gente mais discutir do que ter resposta. Mas se você quer muito um agente literário, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, ativar sininho e tudo isso mais, que daí um agente aparece na sua porta em 7 dias.